Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou fazendo esse vídeo porque uma colega pediu para eu poder ajudar ela na resolução desse exercício do nosso teste da semana que vem. E ele trata, né, de pontos que pertencem ao gráfico de uma função do segundo grau, né? Então nós temos aqui esses três pontos e ele pergunta para nós na letra A qual é a lei de formação dessa função, né? Então esse é aquele processo um pouco mais extenso, né? Mas ele não é difícil para a gente poder obter a lei de formação de uma função de segundo grau que passa por três pontos. Nessa primeira informação, nós temos que a imagem do menos 2, né, é um menos 18. E sabemos que a lei de uma função do segundo grau é uma expressão do seguinte tipo: f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Né? Então, nós vamos montar um sistema linear de três equações e três incógnitas, cujas informações estão dadas nesses pontos aqui, ok? Primeiro, para x igual a menos 2, o y vale quanto? Menos 18, né? Então, nós vamos montar a primeira equação. No lugar do x, a gente vai substituir por menos 2. Então, a vezes menos 2 ao quadrado, né? Mais b vezes menos 2, mais o número c. Isso tudo vale quanto? Isso tudo vale menos 18, ok? Então a primeira equação vai ser a seguinte: menos 2 ao quadrado, isso é 4 vezes a, b vezes menos 2, isso é menos 2b, mais o número c, isso vale menos 18, ok? Essa é a nossa primeira equação. Tá? A próxima equação que nós vamos formar envolve o par 3, 12. Né? Então, a imagem do número 3 vale 12. No lugar do x, agora a gente vai substituir por 3. Né? Então, vai ficar a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais o número c. Isso vale 12. Ok? Então, essa equação vai ficar 3 ao quadrado é 9, 9 vezes a, 9a, mais b vezes 3 é 3b, mais o número c, isso vai ser igual a 12. Né? Essa daqui ela já vai ser a nossa segunda equação, perfeito? E para a montagem da terceira, 6 menos 42. A gente vai utilizar o terceiro ponto, que é o 6 menos 42. Então, no lugar do x, agora a gente vai substituir por 6. Ou seja, a vezes 6 ao quadrado, mais b vezes 6, mais o número c, isso vale menos 42. Né? Vamos ajeitar nossa equação. 6 ao quadrado, 36. Então, isso vai ficar 36 vezes a mais 6 vezes b, mais o número c. Isso me resulta no menos 42, certo? Então, essa daqui vai ser a nossa terceira equação. Então, para agora a gente vai resolver esse sistema, né? E o que a gente utiliza para resolver o nosso sistema? É um método da adição, né? Eliminando primeiramente a variável c das equações 1 e 2, né? Então, primeiramente a gente vai utilizar as expressões 1 e 2 para a gente poder eliminar essa incógnita c. Né? E como que a gente vai fazer essa eliminação? Eu vou trocar o sinal da primeira. Né? Então, ó, trocando o sinal da primeira, vai ficar menos 4a mais 2b menos c é igual a 18, não é isso? E nós vamos adicionar essa primeira trocando o sinal com a segunda. Né? A segunda expressão é 9 vezes a mais 3 vezes b mais o parâmetro c, isso vai ser igual a 12. Né? Então a gente forma essas duas equações, né? Para que a gente adicione membro a membro. Né? E quando a gente adiciona membro a membro, observe que o parâmetro c ele vai ser eliminado dessa situação, não é isso? Então a gente vai formar uma nova equação, só que essa nova equação ela já não tem o parâmetro c. Né? Então adicionando membro a membro essas duas, olha, menos 4a mais 9a, isso vai ficar 5a. 2b mais 3b mais 5b. 18 mais 12, isso dá 30. Né? Todos os coeficientes são divisíveis por 5. Né? Então, eu posso dividir membro a membro as duas expressões por 5, ficando a mais b é igual a 30 dividido por 5, isso resulta em 6. Essa equação ela vai ser chamada de número 4. Observe que a equação 4 ela já não tem o parâmetro c. Né?
E a nossa ideia agora é formar mais uma equação, né, que não tenha o parâmetro c. Vai ser a segunda e a terceira. Eu vou fazer a mesma coisa agora, vou colocar do lado de cá, tá? Eu vou utilizar a segunda expressão e a terceira expressão para que a gente possa eliminar essa variável c, não é isso? Então, vou multiplicar a segunda por menos 1, que é a mesma coisa que trocar o sinal, tá bom? Então, ó, menos 9a menos 3b menos c é igual a menos 12, certo? A próxima equação, 36a mais 6b mais o número c, isso resulta para nós no menos 42. E procedendo, né, da mesma forma, a gente vai eliminar o nosso parâmetro c, ok? Somando membro a membro essas duas expressões. Então, 36 menos 9, né, isso vai ficar 27a menos 3b mais 6b mais 3b igual menos 12 menos 42, isso dá menos 54, ok? E da mesma forma, eu vou dividir todo mundo por 3 agora, ok? Então, vai ficar 9a mais o parâmetro b. 54 dividido por 3 dá 18, só que com esse menos, então vai ficar menos 18. Essa equação, ela já é a número 5, né? Então, lembrando que a gente sempre inicia das equações 1, 2 e 3, né? Eliminamos a variável c da primeira e segunda e terceira, para que a gente possa agora, formando com essas duas equações, um novo sistema. Só que ela agora é de duas equações e duas incógnitas. Eu vou eliminar mais facilmente o coeficiente b. Vou trocar o sinal da primeira, tá? Então, ó, trocando o sinal da primeira, menos a menos b é igual a menos 6. A segunda, ela vai permanecer a mesma. 9a mais b é igual a menos 18, ok? Vou adicionar essas duas, né? Da mesma forma. Vou adicionar membro a membro essas duas expressões. Menos b é o oposto do mais b. Menos a mais 9a, isso dá 8a. Menos 6 menos 18, isso dá menos 24. Ah lá, agora a gente consegue obter o coeficiente a. O contrário de multiplicar, a gente sabe que é dividir, né? Logo, o valor do parâmetro a é menos 24 dividido por 8. Menos 24 dividido por 8, o a é menos 3. E agora eu posso substituir tanto na nossa expressão número 4 ou na expressão número 5 para obter o b, tá? Posso substituir na 4? Fica mais fácil ali para nós. Então fica menos 3 mais o número b, isso vai ser igual a 6. Logo, o valor do b, o oposto do menos 3 é 3. 6 mais 3, isso dá 9, ok? Então o valor do parâmetro b é 9. E agora a gente vai voltar em alguma daquelas três primeiras equações, tá? Eu vou resgatar alguma delas aqui, por exemplo, a número 1, né? Olha só, deixa eu tirar uma foto dela aqui, para poder resgatar ela e a gente utilizar ela daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou copiar ela aqui. E a gente agora vai fazer a substituição, perfeito? Aquela aqui. Então, vou fazer a substituição nela. Trouxe ela para cá para a gente poder fazer a substituição. No lugar do A, eu vou substituir por menos 3. E no lugar do B, eu vou substituir por 9. Então, fica 4 vezes menos 3, menos 2 vezes 9, mais o parâmetro C. Isso vai ser igual a menos 18. Olha lá, 4 vezes menos 3, isso dá menos 12. Menos 2 vezes 9, isso dá menos 18. Mais o parâmetro C é igual a menos 18. Eu vou aproveitar esses dois menos 18 que aparecem nos dois membros para ele ser anulado, né? E a gente consegue achar o valor da variável C. Então, o valor da variável C vai ser 12 positivo. Olha lá, encontramos o valor das variáveis A, B e C. Então, na letra A, qual que é a lei de formação dessa função, né? A lei de formação dessa função a gente acaba de encontrar. É f de x igual menos 3x ao quadrado, certo? Mais 9x mais 12, né? Essa é a lei de formação dessa função, perfeito?
Agora a gente pode responder as outras perguntas, né? Aí letra B. Quem são os zeros da função? Né? Eu vou aproveitar menos 3x. Deixa eu tirar uma foto dela aqui. Desculpa. Vou tirar uma foto dela aqui. Para a gente copiar ela para poder fazer a B, tá? Então agora eu tenho essa função e nós vamos encontrar a letra B, os zeros da função, né? Lembrando que para resolver os zeros da função, para a gente obter os zeros da função, a gente vai utilizar a nossa fórmula de Bhaskara, né? O delta vai ser o b ao quadrado, né? Então vai ficar 9 ao quadrado menos 4 vezes o 3, o menos 3, né? Desculpa, o a é negativo, e o nosso c vale 12, né? Então o nosso delta vai ser quanto? 9 ao quadrado é 81, menos vezes menos dá mais, né? 12 vezes 12, 144. 81 mais 144, isso dá 225, né? Que é um número que tem raiz quadrada exata. Então, quais vão ser as raízes da nossa função de segundo grau? O oposto do b, que é menos 9, mais ou menos a raiz de 225, que é 15, né? Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, vamos ter duas raízes. Menos 9 mais 15 dá 6. 6 dividido por menos 6, isso dá menos 1, ok? E menos 9 menos 15, isso dá menos 24. Dividido por menos 6, isso vai ficar 4 positivo, né? Então, nós temos dois zeros da função, né? Os zeros da função, um é um número menos 1 e o outro é um número 4, beleza? Letra C. A letra C, olha o que ele pediu. A letra C ele pediu, faça o estudo do sinal dessa função. Então, para a gente poder fazer o estudo do sinal dessa função, a gente sabe que o gráfico de uma função de segundo grau é uma curva denominada parábola, né? Que é a trajetória dos projéteis aí, né? Quando são lançados obliquamente, não é isso? E observe que o a é negativo e ele tem dois zeros da função, né? Então, ó, como ele tem dois zeros da função, o gráfico vai ser uma curva chamada parábola, e essa parábola é côncava para baixo, né? Porque o a é menos 3, vamos lembrar. As duas raízes, uma é menos 1 e a outra é o número 4, né? Entre menos 1 e 4, essa função ela é positiva, né? E fora do menos 1 e 4, essa função assume valores negativos, não é isso? Então, está feito aqui o estudo do sinal. O menos 1 e o 4 são os zeros da função. Entre menos 1 e 4 ela assume valores positivos e fora ela assume valores negativos, ok? Letra D. Quais são as coordenadas do vértice? Lembrando, gente, que a maneira para a gente proceder com as coordenadas do vértice, o x do vértice era uma média entre as duas raízes, né? Ou você pode fazer a média, ou então você já utiliza a formulinha que a gente chegou, né? Qual que é a formulinha para o x do vértice? Menos b sobre 2a, né? Então, podemos utilizar a formulinha para obter de maneira mais fácil as coordenadas do vértice, né? Menos b dá menos 9. Então, ó, o oposto do b é menos 9, dividido pelo dobro do a. 2 vezes menos 3 dá menos 6, certo? Então, quem vai ser o nosso x do vértice? Simplificando, né? Por 3 vai ficar 3 sobre 2, não é isso? Que é mais ou menos 1,5. Se você for perceber, ó, 4 menos 1 dá 3, dividido por 2, né? 4 mais menos 1 dá 3, dividido por 2 dá 3 meios. É isso mesmo, né? Seria o nosso x do vértice, ok? E para obter o y do vértice, eu vou aproveitar que o delta já está aqui escrito direitinho, né? Eu também posso utilizar a fórmula ou então simplesmente substituir o nosso x por 3 meios, tá? Eu vou aqui utilizar a fórmula porque eu já calculei o delta ali. Utilizando a fórmula, eu sei que o delta, o y do vértice é menos delta sobre 4a, né? O delta deu 225, então vai ficar menos 225 dividido por 4 vezes A. 4 vezes menos 3 dá menos 12, né? Então, o nosso y do vértice vai ser 225 por 12, não é isso? E a gente pode até simplificar, dá para simplificar por 3, né? 21 por 3 dá 7, então aqui vai ficar 75, né? Que é 225 dividido por 3, e 12 dividido por 3 dá 4. Esse é o valor do y do vértice, né? Então, quais são as
coordenadas do nosso vértice. O nosso vértice ele vai ser um ponto, né? Um ponto cujas coordenadas dele é 3 meios e 75 sobre 4, né? Que vai ser a imagem do 3 meios. Tá? Esse é o ponto mais... é um ponto mais alto ali, né? A gente fala, não é o ponto mais alto, desculpa, é o ponto de máximo, né, da parábola, certo? A maior imagem possível é 75 quartos, inclusive que vai ser a resposta da letra E, né? Qual é o conjunto imagem dessa função, né? O conjunto imagem dessa função, esses 75 quartos é o maior valor que essa função admite, ok? Então, por isso, o conjunto imagem da função f vai ser o quê? É o conjunto dos y que pertence ao conjunto dos reais, né? De forma que esse y ele é menor ou igual a 75 quartos, né? Todos os números menores ou iguais a 75 quartos eles estão no conjunto imagem dessa função, tá ok? É o maior valor que essa função admite, beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos, até breve.